Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre de forma antecipada nos meus endereços eletrônicos a palavra de Deus da Igreja Católica Apostólica Romana. Então acesse o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Essa transmissão é da liturgia do dia 8 de abril de 2022, sexta-feira da quarta semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração, temos o prefácio da Paixão 1 e o ofício do dia. Antífona da entrada: tende piedade de mim, Senhor, a angústia me oprime. Libertai-me das mãos dos inimigos e livrai-me daqueles que me perseguem. Não serei confundido, Senhor, porque vos chamo. Salmo 30, versículos 10º, 16 e 18. Oração do dia. Perdoa, ó Deus, nós vos pedimos as culpas do vosso povo, e na vossa bondade desfazei os laços dos pecados que em nossa fraqueza cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos do 10º ao 13. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 18, versículos do 2º ao 7º, refrão é o 7º. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Repitamos: ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, pois sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocareis o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Repitamos: ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículos do 31 ao 42. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavra de vida eterna. João capítulo 6, versículos 63 e 68. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheças que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos a uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Trouxeram pedras, João, capítulo 10, versículos de 31 a 42, é a reflexão sobre esse texto, chamada Liturgia Comentada do Santini. Um dia, na solidão do deserto, Jesus teve fome e foi tentado pelo demônio, que lhe sugeriu transformar pedras em pães. Mateus capítulo 4, versículo 3. Era uma proposta direta, para que assumisse o seu destino em suas próprias mãos. Mas se o pai não cuidasse pessoalmente das necessidades do filho? Como se o pai não cuidasse pessoalmente das necessidades do filho? Outra vez, na montanha, ensinando a multidão, Jesus perguntou se entre eles um pai seria tão mau que chegasse a dar pedras ao filho que pedisse pão. Mateus capítulo 7, versículo 9. É áspero este contraste entre a pedra e o pão. A pedra é dura, fria, inorgânica. O pão é macio, quente, orgânico. Ela nasce da erupção violenta dos vulcões. Ele é carinhosamente amassado pela mãe de família. A pedra serve até para matar. O pão, ao contrário, garante a vida do homem. Neste evangelho, Jesus ensina no templo, junto ao pórtico de Salomão, e quando o Filho de Deus chama a Deus de Pai, afirmando sua unidade com ele, os judeus foram buscar pedras para o apedrejar, como punição contra um blasfemador. Logo Jesus, que lhes dava o pão da palavra, ser ferido com pedras até a morte. Terrível capacidade humana de pagar o bem com o mal. Profunda cegueira que rejeita o dom oferecido por Deus. Esta reação se repetiria. Tentaram matar Jesus na sinagoga de Nazaré ao anunciar o ano da graça do Senhor, Lucas capítulo 4, versículos 14 e seguintes, ou quando perdoou os pecadores, os pecados ao paralítico, capítulo 9 de Mateus, versículos do 1º ao 8º. E ainda quando chamou Lázaro de volta à vida,
João 11, versículo 53. A crucifixão no Calvário foi apenas a última cena de um drama que os homens daquele tempo prepararam com ódio e rancor. Ao longo da história humana, geração após geração, os discípulos de Jesus sempre enfrentaram o mesmo ódio e a mesma violência. A semelhança entre o Mestre e seus seguidores fiéis é tão extrema que Estevão, o primeiro dos mártires cristãos, foi morto com pedras, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. E os apóstolos Pedro e André acabaram crucificados como Jesus. Na verdade, o martírio vem exatamente atestar que o discípulo foi fiel a seu mestre. Aliás, mártir significa precisamente testemunha. Mártir significa testemunha. A igreja ainda padece perseguição. Se o homem é explorado e ferido, a igreja o defende e sofre violência. Ela foi torturada no Coliseu Romano, nos jardins do imperador e nas minas de metal. Todos os totalitarismos odiaram Roma, como o nazismo de Hitler e o comunismo de Stalin. Ainda hoje os cristãos são martirizados entre comunistas, com os bispos chineses presos e torturados, ou entre muçulmanos, cujos ativistas degolam os monges. No caso, degolaram os monges de Tibrim, no Monte Atlas, Argélia. Que temos nós para Jesus e sua igreja? Também jogaremos pedras? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmo 118, versículo 22. Vamos agora ao santo do dia, um texto que eu captei no site da TV Século 21, www.rs21.com.br. Da minha parte, acessando meus endereços eletrônicos, vocês podem usar à vontade, livremente, os meus vídeos e textos para evangelização, para tentar salvar almas. Há muitos ateístas nos dias de hoje, há muitos blasfemadores contra a igreja, muitos debochadores contra os cristãos, os crentes, muitos profanizadores de templos. É preciso rezar muito, gente. Por isso Jesus nos mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Vamos tentar salvar essas almas que, se formos analisar friamente pela Bíblia, estão perdidas. Vamos lá então. São dois santos no dia 8 de abril. São Perpétuo, dois santos que divulgamos aqui, mas existem mais santos ainda. São Perpétuo é um deles. São Perpétuo era bispo e confessor. Nasceu em Tours, na França, por volta do ano 490. A doutrina cristã crescia, nessa época, bastante. E o santo se tornou bem conhecido, por causa do zelo que tinha pelas regras da igreja. São Perpétuo reconstruiu a igreja de São Martinho, em Tours. Foi um incansável sacerdote e evangelizador. Organizou o catecismo com as crianças. 1000 anos depois, o Papa São Pio X oficializou o ensino da doutrina para as crianças. Outro santo, São Gastão Bispo. São Gastão Bispo. Um dos acontecimentos mais marcantes da França foi, sem dúvida, a conversão do rei Clovis e dos seus francos. As personagens principais do acontecimento foram São Remígio, que batizou Clovis, e Clotilde, sua esposa. São Gastão teve papel não negligenciável na conversão do soberano franco, de quem foi catequista. Seu nome latino é Vedastus. Parece ter nascido em Limousin, em família nobre. Jovem ainda, retirou-se para Lorena para levar vida virtuosa.
e retirada. O bispo de Tours chamou-o para o seu escasso clero e ordenou-o sacerdote. Clovis, tendo vencido os alemães, preparava-se para cumprir seu voto, dirigindo-se para Reims, onde o esperava o bispo Remígio para o batismo. Não quis dar aquele passo, desconhecendo noções básicas de religião, pelo que pediu ao bispo um catequista que o instruísse no caminho. O bispo lhe deu Gastão como companheiro de viagem e instrutor religioso. Como que para confirmar sua missão, Deus concedeu ao jovem sacerdote um milagre, que teria duplo efeito. Restituiu a vista a um pobre cego encontrado no caminho e abriu os olhos do rei, estupefato, persuadido pela santidade do cristianismo. Em Reims, após batismo, o rei Clovis recomendou a São Remígio o seu catequista. São Remígio o reteve em Reims, onde Gastão se entregou à instrução dos fiéis, à assistência aos pobres, tanto que dentro de pouco tempo São Remígio o consagrou bispo de Arras. Com o rei Clovis, converteram-se muitos francos, mas tal conversão tinha um caráter mais político que religioso. Os costumes de muitos deles continuavam pagãos. Acontecia, por exemplo, que os banquetes, mesmo os de dignitários da corte, se transformassem em verdadeiras orgias, sobretudo quando a coroa real passou de Clovis a Clotário. Certa vez, o próprio bispo de Arras foi convidado para a mesa do rei. Gastão aceitou o convite de Clotário. Entrou na sala, onde sobre a mesa preparada estavam copos cheios de cerveja. Antes de assentar-se, abençoou. Ao sinal da cruz, os copos se quebraram e a cerveja derramou-se sobre a mesa e no chão. Clotário e os seus cortesãos compreenderam que aquele prodígio significava a condenação de seus desregramentos. Assim, o cristianismo agia sobre os costumes daqueles povos mediante o ensinamento dos bispos santos, enquanto as populações eram elevadas do estado de embrutecimento e miséria. Numa frigidíssima noite de fevereiro foi vista uma nuvem luminosa sobre o palácio episcopal. Era justamente o momento da partida de Gastão, que há 40 anos era bispo de Arras. Ao clero reunido em torno dele, recomendou a fé, a esperança e especialmente a caridade. Depois dormiu no Senhor como um antigo patriarca, no dia 6 de fevereiro de 540. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, se for para o seu bem, aquilo que você suplica. E do aramaico dialeto de Jesus eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, porque somos todos irmãos e cristãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e julgar vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para o julgamento. Será um evento que vai definir a nossa eternidade. Muitos viverão eternamente com Deus e outros distantes de Deus. Então muitos irão para o céu viver como anjos e outros para o inferno, queimar no fogo eterno que não se apaga. Para termos direito ao céu, temos que admitir que somos vermes, que somos pecadores, que somos pó nessa vida transitória, passageira aqui da terra. Senhor, perdão pelos meus pecados, omissões, pensamentos, palavras. Perdão, Senhor, pelos meus pecados que acontecem a cada átimo de segundo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes e futuros. E dê-me a vida eterna, quando voltares, meu Jesus Cristo. Shalom, a paz.